4 maletadas já, né? Que Maletadas lá, ele entrou lá, né? E foi levado, iniciado, elevado e exaltado ao grau de mestre. No dia seguinte, ele foi proclamado o grão-mestre do Grande Oriente Brasileiro, aonde trazendo a maçonaria para dentro da monarquia brasileira, aonde seus primeiros ministros foram todos os irmãos maçons que eram do Grande Oriente Brasileiro. E assim deu sequência às grandes viradas históricas que a maçonaria influenciou dentro do Brasil, como a própria proclamação da independência, que foi discutida dentro de uma loja maçônica em 20 de agosto, por isso que o dia do maçom é 20 de agosto, né? A abolição da escravatura e assim por diante foram discutidos dentro, primeiro, de uma sessão maçônica com o apoio do imperador. Então, essa foi um dos pontos, dos fatos históricos aí que bem lembrado pelo irmão Rogério, que eu havia comentado com ele no domingo, quando eu fiz uma prévia aí da instrução de hoje. Voltando aqui a falar dos graus, né? Então, como eu coloquei, essa é a tabela que é o comparativo entre Eredon 1801 e 1804, aonde o sistema de hoje conhecido como altos graus, ele se compõe das lojas verdes, vermelhas, negras e brancas e o Supremo Conselho, com a linhagem hoje próxima que veio de 1804, aonde em algumas jurisdições, em alguns países, eles podem ter eles seguem os mesmos 33 graus, mas podem ter colocações de formas capitulares diferentes. Mais ou menos desta forma, né? Na jurisdição 1804 da França, vem lá, olha, reparem que em toda a jurisdição, lojas azuis é a mesma sequência. Eu acho que meu microfone parou. Não, tá dando para te ouvir perfeitamente. Parou não, você está falando perfeitamente. Não, é porque para mim deu um sinal de mudo aqui. Mas sem problema, vamos lá. Então, repare que as lojas azuis são as mesmas para todos os ritos. O meu vídeo deu problema. Para todos os ritos. E aonde que, na jurisdição da França, temos lá o que nós seguimos hoje praticamente no Brasil, né? Que é a loja de perfeição, as capitulares vermelhas, a Areópago, ou seja, o Conselho, que é as oficinas negras, o Tribunal, o Consistório e o Supremo Conselho. A Bélgica trabalha capítulos inteiros, né? Como do 4 ao 18. Mesma coisa na Inglaterra, que trabalha em 2 blocos, capítulos e Supremo Conselho abrangendo o 19 em diante. E a jurisdição norte dos Estados Unidos tem algo similar à nossa, só que com algumas diferenças, porque os Estados Unidos têm, a norte segue uma linhagem próxima à nossa, e a sul segue um pouco diferente, que eu vou falar um pouco à frente dessa diferença. Bom, lembrando que na maçonaria simbólica não existe grau superior ao 3º grau. Por quê? Porque essa foi uma regulamentação maçônica fundamental para informar que, dentro das lojas azuis, o mestre maçom, não importa a sua profissão profana, o seu estado financeiro ou a sua condição, todos somos iguais, todos somos grau 3. Então, numa maçonaria simbólica, quando eu estou presente dentro de uma loja simbólica, eu sempre converso e peço para não ser reverenciado ou apresentado como soberano grande comendador do rito antigo e aceito. Não. Sou o irmão Eduardo, grau 3, porque dentro da loja simbólica eu tenho 3 anos. Esse é a máxima que devemos ter, que não podemos nunca ser superior aos outros, lembrando-se que estamos sempre lado a lado. Acima disso, são graus laterais, são graus anglo-saxãos, são altos graus. Em muitos países, como eu coloquei lá, você pode praticar aprendiz, companheiro e mestre, porque a legenda é a mesma, e você pode seguir os altos graus com ritos diferentes. Hoje já temos alguns ritos reconhecidos, né, como a Doridamita,
como o próprio Real Arco e assim por diante, que são os Supremos Conselhos e Excelsos Conselhos que já promovem altos graus dentro da sua própria ritualística. A independência dos graus simbólicos e dos graus superiores tem que ficar claro por quê. Dentro dos Supremos Conselhos, Bélgica e França, loja simbólica, todos eles praticam o rito escocês dentro da sua essência, dentro da prerrogativa que foram criados buscando a sua regularidade dentro de uma Constituição. Em muitas jurisdições existem particularidades de acordo com a sua formação de estudo, né? Frequentemente, o rito pode ser, a Constituição não pode ser alterada, mas o rito pode ser praticado de uma forma diferente, mantendo a sua essência. Como assim? Na Inglaterra, o rito, no início eu comentei isso, ele era chamado de rito antigo e aceito, né, sem o adjetivo escocês, que lá, devido à igreja estar muito próximo da monarquia, e a monarquia é quem rege a maçonaria inglesa, ela está muito próxima à fé cristã, né? A cristã trinitária, né? Que tem a tríplice aliança, e temos a tricotomia e assim por diante. E é praticado lá no 18º grau, que é todo dia 30. Então, uma iniciação no grau 18 só pode ser no dia 30, porque tem uma colocação religiosa sobre isso. E existem hoje lá 27 mil membros no Supremo Conselho, dentre os 400 mil membros da Grande Loja da Inglaterra. Então, você vê que o simbolismo lá ainda impera devido à proximidade da monarquia, e o Supremo Conselho tem 27 mil membros, né? Na Escócia, França e Bélgica. Escócia, ela segue a prática somente do 18 e do 30, diferente, igual existe na Inglaterra. O restante, ela segue de acordo com o que prevê a Constituição de 1804. Então, como a Escócia também tem no caso do Reino Unido, né, a vertente muito próxima da cristã, o 18 e o 30 tem essa similaridade ligada à fé cristã. França e Bélgica, eles têm como graus iniciáticos o 4, o 7, o 9, 15, 18, 22, 25, 28, 30, 31, 32 e o 33. Por que o 33? O 33 ele é um grau, só que ele é uma investidura. O Supremo Conselho, o consistório lá dos grandes inspetores gerais, que definem, que discutem o irmão do grau 32 que vai receber essa investidura, né? E assim é feito dentro de uma regra geral, dentro dos tribunais, assim praticando conforme era regido as constituições e previstas no Supremo Conselho de 1804. Inclusive, mesmo o Brasil seguindo Charleston, ele tem vindo oriundo da Carta Patente, né, da autorização de Charleston. Muitas das práticas aqui são baseadas nas constituições e regulamentos de 1804. Nos Estados Unidos, aqui que tem uma diferença. O norte dos Estados Unidos, né, como eu coloquei lá aquela diferença, ele tem uma prática bem diferenciada que foi criada em 2004 e 2006, né? 21 dos 33 graus foram alterados para poder o sistema americano ficar... E eles se tornaram mais rápidos que em outros países, né? Uma vez que atinge o grau 32, como na Europa, na América do Sul, tem uma prática que eles vão fazer a investidura, conforme tem nos países europeus. Mas qual é a grande diferença? Nos Estados Unidos, no Supremo Conselho, os dados são grau em classes de 1, 2 e 3 dias até o 32. Né? Lá eles têm um sistema de internato, vamos dizer assim, que você passa do 4 ao 32 em 3 a 4 dias. Diferente da jurisdição norte, que ela adota a prática igual à do Brasil, né? Que temos aí o nosso intertício, que o mínimo é um estudo de 5 anos
para que ele possa chegar lá até o grau 33, mínimo. Tá? Existem algumas questões que antecipam, mas o mínimo são 5 anos. Com isso, meus irmãos, eu falei um pouco aqui do conhecimento que eu adquiri, um pouco do que eu estudei no rito escocês, né? Vou distribuir em PDF, como eu tinha combinado com o irmão Rogério. Aqui estão todas as referências e bibliografias aonde eu pesquisei para montar esta apresentação e buscar os estudos. E agradeço imensamente aí, espero ter ajudado bastante os irmãos aí, espero também receber informações e estou adepto aí a perguntas aí que a gente possa, aquilo que eu possa responder e aquilo que eu não souber responder, porque, como eu falei anteriormente, sou um buscador da verdade dos fatos históricos, mas não conheço tudo, vou pesquisar e trago para os irmãos com o maior prazer.